Olá, tudo bem? É muito bom estar aqui para juntos nós estudarmos um pouco mais sobre Deus e sobre Sua palavra. E o tema da mensagem que nós vamos estudar é a maior vitória. Bem, todos nós queremos vencer na vida, não é mesmo? Todos nós queremos receber alguma vitória. Comprar um carro, uma casa, terminar a faculdade, conseguir um trabalho. Todos nós queremos ter vitórias. Porém, há algo que é algo inerente à vida. É até um ditado que a única certeza da vida é que nós vamos morrer. A morte é uma das maiores barreiras que existe na nossa vida. E é por isso que as pessoas entram em desespero nessas horas, porque é algo que nós não conseguimos controlar. Nós podemos nos proteger em casas, podemos avançar na medicina e curar doenças, mas a morte é algo que nós não conseguimos curar. É algo que está intrínseco a nós. Desde que o pecado veio a esse mundo, a morte está presente. E é uma experiência que nunca será aceita pelo ser humano. O ser humano nunca vai se sentir bem com a morte. Por pior que seja a vida da pessoa, quando ela está prestes a morrer, ela não quer isso. Porque a gente não quer morrer. Até mesmo os suicidas dizem que quando eles estão ali no momento fatal, quando eles se matam, eles se arrependem daquela decisão. Tanto que para uma pessoa querer se matar, ter depressão, querer ir contra a sua própria vida, é porque ela está doente. Porque algo não está certo com ela, fisicamente, mentalmente. Porque isso não é natural. A morte não está dentro de nós. Deus não nos criou para a morte. Ele nos criou para a vida, vida eterna, vida de paz, felicidade. Por isso que ninguém quer morrer. Nós somos criados para a vida. Deus tem esse propósito de nós, não de dor, sofrimento e lágrimas, morte, como nós vemos aqui. Porém, o pecado veio. E, infelizmente, até a volta de Cristo, nós estamos presos a isso. As pessoas vão morrer, nós vamos chorar, vamos nos entristecer, vamos sofrer, porque essa é a escolha do pecado, infelizmente. Quando alguém próximo a nós sofre ou até mesmo morre, o que nós sentimos? Sentimos algo terrível, não é mesmo? Sentimos uma coisa ruim dentro do coração, um peso, nós não sabemos nem o que falar, o que fazer, nós ficamos perdidos. E é assim que os discípulos estavam quando Jesus morreu. Todas as esperanças deles tinham descido ao túmulo junto com Jesus, ele tinha morrido. Eles tinham certeza de que era ele que iria trazer a glória a Israel, que era ele que iria elevar Israel acima de todas as outras nações, queria tirar o jugo dos romanos e queria trazer paz de volta para eles, iria restabelecer a glória, o poder deles. Porém, Jesus morreu. E agora? O que eles fariam? Que esperança que eles iriam ter? E, inclusive, os próprios fariseus, eles não estavam assim. Os discípulos, eles estavam tristes, abatidos, eles estavam sem esperança. Assim como foi o grande desapontamento em 1844 do Adventismo. Eles tinham certeza que Jesus iria voltar naquele dia, mas ele não veio. Eles tinham vendido casas, tinham saído dos seus empregos, de suas famílias e suas igrejas, mas toda a esperança deles tinha acabado. Assim também estavam os discípulos, perdidos. Porém, os fariseus, os inimigos de Cristo, como eles estavam? Vamos ver no livro Vida de Jesus, na página 113, diz assim: embora os príncipes do povo tivessem conseguido a morte de Cristo, não podiam ficar tranquilos. Conheciam muito bem o seu grande poder. Alguns deles estiveram presentes no túmulo de Lázaro quando Jesus o chamou de volta à vida e tremiam ao pensar que Cristo poderia ressuscitar dos mortos e aparecer diante deles. Tinham ouvido Jesus dizer à multidão que estava em seu poder depor sua vida e reavê-la, e lembraram-se de suas palavras: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. E sabiam que ele se referia a seu próprio corpo. Todas as coisas confirmavam que Jesus era o Filho de Deus. À noite não conseguiam dormir, e viviam agora que Jesus estava morto, mais preocupados com ele do que quando estava vivo. Vejam só, aqui uma coisa interessante. Os discípulos, que é quem estavam juntamente com Cristo a todo momento, ali passaram 3 anos e meio aprendendo de Cristo, ouvindo as profecias, Jesus falando: eu vou morrer, eu sou o Cordeiro de Deus, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Esses mesmos discípulos, agora que Jesus morreu,
estavam perdidos, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles não prestaram atenção no que Jesus tinha falado. Mas os fariseus, os inimigos de Jesus, sabiam o que Jesus tinha falado. E eles tinham prestado atenção que Jesus era o Filho de Deus. Era inegável isso. Não tinham como negar que Cristo era o Filho de Deus. Eles sabiam disso, mas decidiram rejeitá-lo. E eles sabiam que Jesus tinha falado: eu vou ressuscitar. Vejam só que interessante. Os inimigos de Cristo tinham a certeza que Jesus ia ressuscitar. Tinham esse medo presente na vida deles. Eles se precaveram contra isso. Mas os discípulos, que é quem deveria estar com Jesus, deveriam estar felizes, alegres, porque sabiam do que ia acontecer, eles estavam perdidos. Muitas vezes nós estamos assim também. Satanás conhece muito mais de Bíblia do que nós. Ele já tem estudado há muitos anos. E nós que temos a verdade, nós que estamos aqui na igreja, que professamos servir a Cristo, muitas vezes nós estamos perdidos. Nós falamos: nossa, mas Deus não me deu essa bênção, mas não saiu do jeito que eu queria. E agora? O que vai acontecer? Mas Satanás sabe qual é o fim dele. Satanás sabe o que está acontecendo. Ele vê o cumprimento das profecias. Ele se prepara para isso. Mas nós, muitas vezes, ficamos como os discípulos, perdidos. E até a natureza sofreu com a morte de Cristo. Novamente, no livro Vida de Jesus, na página 112, diz assim: a multidão ao redor da cruz ficou paralisada e com a respiração suspensa contemplava o Salvador. Outra vez, as trevas baixaram sobre a terra e se ouviu um estrondo como de um poderoso trovão acompanhado de um terremoto. As pessoas foram lançadas umas sobre as outras pelo terremoto. Seguiu-se a mais terrível confusão. Nas montanhas vizinhas, as rochas se fenderam, precipitando-se penhasco abaixo. Os túmulos se abriram, lançando de si seus mortos. Parecia que toda a criação estava se partindo em pedaços. Então, mesmo a natureza, ela não aceitou a morte do seu Criador. Deus estava ali presente, envolto pelas trevas, e a natureza viu que o seu Criador tinha morrido. O sol se recusou a dar o seu brilho. Aquelas mãos que antes tinham se estendido para criar, para dar vida, para curar, agora estavam pregadas na cruz. Estavam ali sofrendo. O Criador da natureza, do universo inteiro, estava morto na cruz. E a natureza, as suas obras não aceitaram isso. Os anjos não aceitaram isso. Eles choraram junto com Deus e junto com toda a natureza. Então, quando Jesus morreu, Nicodemos e José de Arimateia pediram o corpo a Pilatos, o corpo de Jesus. Eles retiraram ali o corpo de Cristo, tristes, delicadamente tiraram aquele corpo morto do seu amado mestre da cruz e o sepultaram. E Nicodemos e José de Arimateia garantiram que o enterro de Jesus fosse o melhor possível. Nem mesmo a pessoa mais honrada, mais nobre de Jerusalém, podia ter um tratamento melhor do que esse na sua morte. Todo embalsamamento, sepulcro, era algo que nem a pessoa mais nobre, mais poderosa podia ter uma maior honra. E os discípulos ficaram maravilhados ao ver esse interesse dessas pessoas ricas, desses príncipes, em servir o seu mestre, em ajudar o seu mestre. E é nessa hora que José de Arimateia e Nicodemos professaram publicamente a sua fé a Cristo. É quando Jesus morreu, quando eles perderam o seu amado mestre, que eles tiveram a coragem de se expressar publicamente. Aquela sexta-feira da morte de Cristo foi um dia de terrível pesar para os discípulos. Eles estavam perdidos, confusos. Eles estavam sem saber o que fazer. Então, os sacerdotes, os fariseus, como nós dissemos agora há pouco, sabiam que Jesus disse que ia ressuscitar, e estavam com medo disso. Então, eles falaram para Pilatos: coloca uma guarda lá na frente, sela, faz tudo possível, porque ele não pode ressuscitar. Eles estavam com medo que Jesus ressuscitasse e aparecesse para assombrar eles, para mostrar para o mundo inteiro que eles estavam errados. Então, eles mandaram Pilatos colocar guardas, selos, e foi isso que Pilatos fez. Porém, nada seria impossível para Deus. Por maior que fosse o exército, nada poderia segurar Deus. Então, ao terceiro dia, no domingo, quando chegou a hora, quando Jesus disse que iria ressuscitar, estavam ali os guardas romanos, estavam ali Satanás, os seus anjos, todos guardando o túmulo de Jesus, para que nada acontecesse, para que ele não voltasse à vida. Satanás tinha essa vã esperança, ele achava que ele poderia fazer alguma coisa. Quando ele viu ali Jesus morrendo pelos pecados do mundo,
ele viu que ele estava perdido, que a vitória era de Cristo. Porém, logo em seguida, ele teve uma pequena esperança. Não, ele morreu. E eu vou ficar lá não vou deixar Deus ressuscitar, não vou deixar ele ressuscitar, e teve isso. Mas, obviamente, que ele não conseguiu. Quando o anjo desceu em toda a glória e poder de Deus, em toda a luz, veio um terremoto sobre a terra, os guardas acordaram ali confusos, não sabendo o que estava acontecendo, e o anjo falou: filho, teu pai te chama. Jesus, pela própria vida dele, não dada ou emprestada, ele, por ele mesmo, ressuscitou, porque ele era Deus. E ali os guardas desmaiaram de terror, os anjos de Satanás fugiram de pavor, Satanás também fugiu de pavor, porque o Filho de Deus estava vivo. Ele tinha triunfado sobre a morte. E essa é uma das melhores notícias que nós temos. Jesus está vivo, ele ressuscitou, ele não está mais morto. Todas as pessoas influentes que nós conhecemos, os grandes líderes, Maomé, Buda, todos os líderes estão mortos, estão lá no túmulo, no pó. Mas Cristo é o único que reviveu, que ressuscitou. Ele é o único que está vivo, que nós podemos contar ao mundo inteiro que ele vive. Ele não é um Deus morto, inativo, que simplesmente morreu e acabou e ficou por isso. Ele está vivo e está atuando cada vez mais em nossa vida, está constantemente atuando em nós. E essa é uma das garantias da nossa vitória. É isso que é um dos principais pilares da nossa fé. Se não existe a ressurreição de Cristo, então não há fé cristã. Se Cristo viveu, se Cristo ressuscitou, aliás, então pode existir cristianismo. Então nós temos esperança. Agora, se Cristo morreu e permaneceu morto, não tem cristianismo, não tem esperança, não tem salvação. E esse era um dos principais temas da pregação dos apóstolos, dos profetas e dos patriarcas. Vamos ler juntos o que se encontra no livro de Jó, no capítulo 19, verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Isso, muito bem. E Atos 4:33 também. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então em Jó, ele fala com certeza: eu sei que o meu Redentor vive, que ele vai se levantar sobre a terra. E os apóstolos também, aqui o verso fala, que eles davam com grande poder testemunho da ressurreição de Cristo, e com grande graça. Para os ateus, para aqueles que não acreditam em Deus, e para o mundo, a morte é o fim. Quando a pessoa morre, ela morreu, pronto, acabou. O que ela fez ou deixou de fazer, não importa mais, porque ela morreu. A matéria dela vai se decompor, vai se juntar em outro lugar, simplesmente acabou. Mas para nós que cremos em Cristo, que cremos em Deus, que sabemos que Cristo ressuscitou, sabemos que Ele está vivo e que vai voltar um dia para se levantar sobre a terra e julgá-la, nós sabemos que o que nós fazemos agora vai ter um resultado eterno. Nós sabemos que há um julgamento no futuro. E muito mais do que isso, de saber que vai ter um julgamento, nós temos esperança de sermos passados nesse julgamento. Temos esperança de podermos ter a vida eterna, podermos ter a esperança da vida de ressurreição em Cristo Jesus. Vamos continuar lendo em 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 13 a 17. Quem achar pode ler, por favor. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Verso 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Até que verso? 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Isso, muito bem. É o verso que nós lemos no começo, Se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa esperança. Se nós não temos a certeza da ressurreição de Cristo, então é vã. Tudo isso que nós falamos, tudo isso que nós pregamos, tudo que nós fazemos, damos dízimo, vemos a igreja, tudo isso é vão, tudo isso não importa. Porque se Cristo está morto, nós não temos esperança, não temos alegria.
E no verso 19 diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, se nós queremos glória, se esperamos a Cristo só nesse mundo, nós somos mais infelizes, porque esse mundo vai acabar. Esse mundo não tem nada de bom para nos dar. Mas nós esperamos a Cristo na eternidade. É na vida eterna. Essa é a nossa esperança da ressurreição, que a ressurreição de Cristo nos dá. Então, o que a ressurreição de Cristo garante a todos os que creem nela? O que ela nos dá? Primeiramente, ela garante esperança a todos os que dormem, a todos os que morreram. Em Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 14, diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Tessalonicenses 4,14. Então, se Cristo ressuscitou, é possível que outras pessoas também ressuscitem. Assim como está relatado na Bíblia, né? Que Lázaro ressuscitou e várias outras pessoas ressuscitaram. Porque Deus tem a vida, Ele pode dar e pode tirar. Conta-se uma história de que certa vez uma menina cristã, ela estava a poucos minutos de morrer, ela estava prestes a morrer. Então ela disse para os seus pais: pai, mãe, não chorem. Vocês não precisam se preocupar, se afligir por mim, porque eu não tenho medo da morte. Eu vou dormir em Jesus. E logo, no dia da ressurreição, nós vamos nos reencontrar, nós vamos nos ver. É só um pouquinho mais, logo logo eu vou ver vocês. Essa deve ser a nossa certeza. Essa deve ser a certeza de todo cristão que acredita em Cristo. Como diz Paulo, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Se nós morrermos aqui e agora e estivermos firmes em Cristo, isso só vai abreviar nosso encontro com Ele, que nós vamos estar salvos. Agora, se uma pessoa morre e não está firme em Cristo, não se arrependeu dos seus pecados, então isso quer dizer perdição eterna. O filho de Ellen White também teve uma história parecida. Quando ele estava ali perto de morrer, ele também disse isso para os seus pais, que ele tinha certeza da ressurreição, que ele não temia a morte, que ele tinha certeza em Cristo, que ele tinha certeza que eles iriam se reencontrar na manhã da ressurreição. Paulo também, momentos antes da sua morte, ele disse: eu combati o bom combate, eu fiz o que eu tinha que fazer, e eu tenho certeza de que o Senhor vai me dar a coroa da vida, e a todos aqueles que também aguardam sua vinda, todos aqueles que o amaram, também confiaram nele. Em João, no capítulo 6, verso 40, diz: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então nós podemos ter essa esperança, que mesmo que nós venhamos a morrer, nós temos a esperança de ressuscitar um dia. Temos a esperança de que os nossos entes queridos também vão ressuscitar um dia. Quando uma pessoa querida morre para uma pessoa do mundo, acabou, é o fim. Ela nunca mais vai ver, está privada da sua presença para sempre. Mas nós temos essa certeza de que quando Jesus voltar, Ele vai ressuscitar a todos os salvos. Nós vamos morar eternamente junto com Ele no céu. Outro benefício que a ressurreição de Cristo nos dá, outra que Ele nos garante, é a possibilidade de um reencontro. Junto com isso, de ressurreição, um reencontro. No livro Eventos Finais, na página 238 e 239, diz assim: os preciosos mortos, desde Adão aos últimos santos que morrerem, hão de ouvir a voz do Filho de Deus, e sairão dos sepulcros para a vida imortal. Por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: despertai, 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 vós que dormis no pó, e surgi. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. E a terra inteira ressoará com o passar do exército extraordinariamente grande de toda a nação, tribo, língua e povo. Do cárcere da morte vêm eles, revestidos de glória imortal, clamando: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Criancinhas são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos há muito separados pela morte reúnem-se para nunca mais se separarem. E com cânticos de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. Que bênção, não é mesmo? Nos dá a certeza de um reencontro. De todas as pessoas que já morreram,
que descansaram na fé em Cristo vão se reencontrar. Existe uma esperança, além de todo esse sofrimento, toda essa morte, tristeza que nós vemos aqui nesse mundo. Muitas vezes nós pensamos em desanimar, em desistir, porque é muito ruim esse mundo, é muita tristeza, dói, é ruim viver aqui, machuca, está cheio de pecado, nós sofremos aqui. Mas, pela graça de Deus e pela certeza da ressurreição de Cristo, nós temos a esperança de um lugar melhor. Temos a esperança de que tudo isso vai valer a pena. Que nós estamos aqui sofrendo por um pouquinho de tempo só, mas lá na frente, tudo isso vai valer a pena. E nós vamos ter uma felicidade eterna, uma existência de plena paz e felicidade. Então nós vamos poder agradecer a Cristo por essa vida e falarmos: Senhor, muito obrigado por ter me permitido viver. Por mais que eu sofri um pouquinho naquele mundo, mas agora estou aqui com o Senhor. Muito obrigado por ter me dado essa oportunidade. Muito obrigado por ter me salvado. Muito obrigado por ter me amado. Uma outra história que também é contada é do cãozinho Fido, que tinha um dono que na Segunda Guerra Mundial foi chamado para servir na guerra, para ser soldado, porque ele era um piloto experiente, piloto formado. Todos os dias o cãozinho Fido ia com seu dono até o terminal de trem, e à tarde, quando era a hora do filho do homem voltar, do dono voltar, ele esperava lá o dono. E dia após dia, manhã após manhã, tarde após tarde, ele fazia isso. Até que um dia o homem não voltou, porque ele morreu na guerra. E o cãozinho, como todos os dias, foi lá e ficou esperando. E ele olhou uma pessoa passando, não era o dono. Esperou, e o dono não apareceu. No outro dia ele voltou, esperançoso de que o dono iria aparecer, mas ele também não apareceu. E assim foi todos os dias, até aquele cachorrinho morrer também. Ele aguardava o seu senhor, ele aguardava o seu dono, mas o seu dono jamais retornaria, porque ele morreu, ele não ia mais voltar. E aquele cachorrinho morreu triste, porque ele pensou talvez que o dono abandonou, que alguma coisa aconteceu, ele não entendia o que estava acontecendo. Mas nós, diferente do cachorrinho Fido, nós temos a certeza de que Cristo vai voltar, de que Ele não nos abandonou, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, Ele vai voltar para nos buscar. Por mais que possa parecer que Ele está demorando, por mais que possa parecer muito tempo, que desde os nossos avós, desde Ellen White, desde Adão, desde muitos anos atrás falam: Jesus vai voltar, mas até agora não voltou. Mas por mais que demore, nós temos essa certeza, nós sabemos que Deus não vai mentir para nós, nós temos essa certeza plena de que Ele vai voltar. Por mais que demore 30, 50 anos, mas Ele vai voltar, nós podemos ter essa certeza. E quando esse dia chegar, nós devemos estar em prontidão, devemos estar preparados para receber esse dia, para encontrar com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. E falar: esse é o Senhor a quem nós aguardávamos, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. Ele é um Deus vivo, ativo. É Ele que nós aguardamos, que Ele é a nossa felicidade. Em João, no capítulo 14, versos 1 a 3, vamos ler juntos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vamos ler também Apocalipse, no capítulo 22, verso 12. Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aqui nós temos a certeza, Cristo prometendo: eu vou voltar. Eu vou preparar um lugar melhor para vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Porque eu amo vocês. Eu quero vocês junto comigo. Eu quero vocês perto de mim. Eu sei que nesse mundo vocês vão sofrer. Mas tenham bom ânimo, porque eu já venci esse mundo. Eu já passei por aí. Eu sei como é. Eu sei como é sofrer, como é chorar, como é ficar triste, como é ver alguém morrendo. Eu sei como é. Eu mesmo morri. Mas eu ressuscitei, porque eu sou Deus. Eu amo vocês, eu vou dar suporte para vocês, eu vou mostrar para vocês o caminho certo, o caminho por onde andar. O caminho que vocês estão já está manchado do meu sangue, eu já passei por aí. Vocês só precisam seguir o mesmo caminho que eu segui. Aqui em Apocalipse fala: eis que venho sem demora, logo, eu venho logo.
E meu galardão está comigo. A minha recompensa está comigo. Eu vou trazer a vocês a recompensa. Vocês sofreram nesse mundo. Vocês choraram, foram zombados, ridicularizados. Mas a recompensa de vocês está guardada. O galardão de vocês é grande, abundante, eterno. E eu vou trazer ele comigo para vocês. Deus é um Deus vivo. Essa é a maior mensagem, a maior alegria que nós podemos falar ao mundo. Esse é o nosso Evangelho, que Cristo está vivo. Ele não está mais morto na tumba. E assim como Ele é um Deus vivo, como Ele é um Deus atuante, nós também devemos ser pessoas atuantes. Muitas vezes nós agimos como se Cristo tivesse morrido. Pelas nossas ações, pelas nossas palavras, nós agimos como se Cristo ainda estivesse na tumba. Como se Ele tivesse morrido e pronto, fim de papo. Como se Ele foi um grande homem, teve conselhos importantes, legal, viver em paz, em felicidade, legal, mas como se simplesmente fosse isso, como se não tivesse algo a mais. Muitas vezes nós mostramos para o mundo, pelas nossas ações, pelas nossas palavras, que nós não temos um Deus vivo, que nós temos um Deus morto, que já foi, acabou, que não vai voltar. Muitas vezes nós, pessoalmente, no nosso dia a dia, vivemos pensando no amanhã, no futuro, nas conquistas que eu vou ter, nas vitórias que eu quero ganhar, no carro, na casa, no trabalho, no emprego, na faculdade, mas nós esquecemos de Cristo. Esquecemos que Cristo está vivo, que Ele está lá no céu, intercedendo por nós, que Ele está aqui ao nosso lado, olhando cada coisa que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo aquilo de acordo com que nós reagimos às situações, Ele está ao nosso lado olhando, Ele está analisando isso. E se nós formos fiéis, nós vamos ter uma recompensa no final. Muitas vezes nós mostramos ao mundo e ao universo que Cristo está morto para nós. E então Satanás ganha a luta. Ele mostra para o mundo inteiro, para ele Jesus morreu. O sacrifício de Cristo não salvou ele. Ele rejeitou Cristo. Tudo aquilo que Cristo sofreu, toda aquela história de amor, de lei perfeita, para ele não funcionou. Olha ele lá, está pecando, rejeitando a Cristo. Jesus morreu por ele e ele está lá no pecado. Constantemente Deus fala para ele, filho, vai por esse caminho, assim não é bom. E ele se desvia. Olha lá. Esse é o Deus de vocês? É assim que um cristão de verdade age? Muitas vezes é esse testemunho que nós deixamos Satanás falar de nós. Muitas vezes é assim que nós agimos. Então nós devemos ter sempre na nossa mente a certeza de que Cristo está vivo, de que Ele vive, que Ele vai voltar para nos buscar. Nós devemos mostrar ao mundo inteiro e ao universo inteiro que Cristo está vivo, que Ele não é um Deus inativo, mas que é um Deus ativo, um Deus vivo, um Deus que nos ama, que vai voltar para nos buscar. Nós possamos estar preparados para esse grande dia, nós possamos nos preparar a cada dia para nos encontrarmos junto com Ele, e todos os dias lembrar que Cristo está vivo, que Ele nos ama, que Ele vai voltar para nos buscar e que vale a pena sofrer nesse mundo. Que o mundo é cheio de tristeza, é cheio de morte, mas Deus é o caminho, a verdade e a vida. Mesmo se nós morrermos, Ele vai nos ressuscitar. Mesmo se nós passarmos por dificuldades, chorarmos, Ele vai nos consolar. Que essa possa ser nossa certeza hoje e sempre. Amém.